Fala galera, bem-vindos a mais um aulão do Vold. Hoje nós vamos de predicativo do sujeito, tá certo? Vold, o que é o predicativo do sujeito? Para você encontrar o predicativo do sujeito, você vai ter que olhar lá para o predicado. Muita atenção com isso. Você vai olhar o predicativo do sujeito no predicado. É uma característica que eu atribuo ao sujeito e essa característica está no predicado. Então te liga nisso aí, ó. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é exatamente tratando desse ser maravilhoso que é o predicativo do sujeito. Então, o predicativo é lindo. Quem é o sujeito nessa oração? O predicativo. Agora, existe alguma característica no predicado sendo atribuída ao sujeito? Existe. Que característica é essa? Lindo. Lindo está fazendo referência ao sujeito que é predicativo. Olha aqui, ó. Lindo faz referência ao predicativo aqui, que é o sujeito. Então, lindo vai ser classificado na sintaxe como o quê? Como predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito lá no predicado, pessoal. Tá certo? Lembrem disso e atenção com isso. Vamos lá. Segundo exemplo, o tudo é nada. Quem é o sujeito? O tudo, tá? E o predicado, Vold, é tudo que eu digo do sujeito, tudo que eu falo a respeito dele é caracterizado, é classificado como predicado. Então, o tudo é nada. Qual é a característica sendo atribuída ao predicado aqui? Ao sujeito? Nada, tá? É a característica que está no predicado sendo atribuída ao sujeito. Então, isso aqui vai ser o meu predicativo do sujeito, tá ok? O dia está nublado. Quem é o sujeito? O dia. Está nublado. Existe alguma característica no predicado sendo atribuído ao sujeito? Existe. Quem é? Nublado. Então, é uma característica que está no predicado sendo atribuída ao sujeito. Então, isso aqui é predicativo do sujeito, tá certo? Felizes eram nossos avós. Ih, Vold, agora agarrou. Por quê? Porque está invertida. A oração está toda invertida, mas eu coloquei de propósito, que é para você não cair nessa. Preste atenção. Quem é o sujeito aqui? Ah, Vold, eu não sei. Então, pergunta para o verbo. Pergunta para o verbo. Quem era feliz? Ou quem eram felizes? Os nossos avós. Então, isso aqui, pessoal, é o sujeito. Tá certo? Isto aqui é o sujeito. Na ordem direta, o sujeito vem antes. Só que aqui está na ordem inversa. Então, houve uma inversão na ordem. Felizes eram nossos avós. Tá ok? Beleza. Isso aqui é o predicado. Eram felizes. Existe alguma característica no predicado sendo atribuída ao sujeito? Existe sim, ó. Felizes está sendo atribuído a nossos avós. Então, isso aqui vai ser o meu predicativo do sujeito, ok? Tranquilo. Até aqui, pessoal, vamos prestar atenção nos nossos verbos, ó. Estes verbos, a função deles é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. É a função exclusiva desses verbos. Então, eles vão ser chamados de verbos de ligação. Então, esses verbos que eu tenho até aqui vão ser chamados de verbos de ligação. Repare que esses verbos não indicam uma ação. Agora, preste atenção neste outro exemplo. Felipe corria empolgado. Quem é o sujeito? Felipe. Existe alguma característica sendo atribuída ao sujeito no predicado? Existe. Empolgado. Está sendo atribuído a Felipe. Então, empolgado eu vou chamar de predicativo do sujeito. É a característica atribuída ao sujeito no predicado. Agora, preste atenção na diferença. Este verbo aqui é um verbo que indica a ação. É um verbo que indica ação. Então, este verbo não vai ser classificado como verbo de ligação, tá bom? Verbos de ligação são aqueles verbos que têm como característica exclusiva ligar o sujeito ao predicado. Os verbos de ligação não indicam uma ação, tá certo? O aluno vacilão colava nervoso, né? Então, preste atenção. Quem é o sujeito aqui? O aluno vacilão. Isto tudo é o sujeito. Ele fazia o quê? Ele colava. Nervoso. Existe uma característica no predicado sendo atribuída ao sujeito. Então, esta característica eu vou chamar de predicativo do sujeito. Agora, preste atenção para não confundir. Vacilão está sendo uma característica também atribuída ao sujeito. Acontece, pessoal, que esta característica, ela está onde? Dentro do próprio sujeito. Eu vou ter aqui o núcleo do sujeito, tá certo?
E essa característica está sendo atribuída ao núcleo do sujeito, mas estando ela dentro do próprio sujeito, ela não está no predicado. Atenção para não confundir. Isto aqui não é predicativo do sujeito, tá bom? Isso vai ser classificado como adjunto adnominal, que é tema para uma outra aula. Então, o predicativo do sujeito é uma característica atribuída ao sujeito no predicado, tá certo? Então, fica ligado nisso daí. Colava é o quê? É um verbo que indica ação. Então, ele vai ser considerado um verbo classificado como um verbo intransitivo. É um verbo que indica ação, não vai ser classificado como verbo de ligação, tá? Então, quando o verbo tem a função de ligar o sujeito ao predicado, este verbo vai ser classificado como verbo de ligação. Em caso contrário, isso não ocorre, tá bom? Era isso para hoje, galera, e até a próxima.